PT. Desculpa. Grande expediente, então. Próximo inscrito, vereadora Gladys Francesqueto Frisso. Com a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a todos os senhores e as senhoras que nos acompanham através das redes sociais, da TV Câmara, Canal 16, meu bom dia. Como é bom, né, vereadora Marisol, e gratificante poder homenagear as pessoas que fazem história, que nos representam, sejam em qualquer área, na área da agricultura. E eu também hoje ocupo a tribuna para homenagear e falar um pouquinho sobre um político, Pedro Simon. Na verdade, eu fui convidada para uma homenagem na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aos deputados da 42ª legislatura de 1967 a 1971, que lutaram pelo restabelecimento da democracia do Brasil e mantiveram os trabalhos da Casa Legislativa durante a vigência do AI-5. Quero dizer para vocês que Pedro Simon foi vereador desta casa. Ele foi vereador de Caxias do Sul, foi deputado estadual, foi governador e foi senador. Todos nós conhecemos a história do Rio Grande do Sul e do nosso país através dos nossos professores de história. Agora, dizer para os senhores e as senhoras, poder ouvir de quem vivenciou toda essa história, foi um momento inesquecível. E eu confesso para os senhores e as senhoras que emocionada e arrepiada por ouvir o que aquelas pessoas passaram no momento em que lutaram pela nossa democracia e pela nossa liberdade. Então, eu queria aqui fazer uma pequena leitura do que eu ouvi e do que eu vivi lá em Porto Alegre, no dia 22 de novembro, na segunda-feira. Pedro Simon é a história viva, uma ponte que liga 3 períodos da história do nosso Estado e do nosso país. É a memória em carne e osso, materializada diante dos nossos olhos, animada por uma grande alma e querida por todos. Sua história e a do país estão entremeadas e não podem ser separadas. Um dia extremamente significativo para o Parlamento Farroupilha. Um dia para resgatarmos uma das páginas mais relevantes da história política e que teve enorme influência no destino político da nação. Celebrar a luta pela democracia, o regime de governo que outorgou os direitos e garantias fundamentais ao povo brasileiro. Segundo Ulisses Guimarães, a nossa Constituição é a fundação, o instrumento jurídico para o exercício da liberdade e para a plena realização do homem brasileiro. Aqui eu quero fazer um parênteses que eu ouvi do próprio senador, onde ele diz que o Brasil é o único país que teve a sua constituinte a participação do povo.
É o único país onde o povo pôde ajudar a construir essas leis, essas regras para a nossa liberdade. O sentido de uma celebração é justamente trazer à memória, enaltecer, engrandecer a luta de uma geração. E, essencialmente, não há nada mais precioso em nossa existência do que a nossa liberdade. Se hoje vivemos em plena democracia, se há liberdade de expressão, de imprensa, de manifestação do pensamento, se hoje elegemos nossos governantes pelo voto direto, é porque muitos lutaram por isso. Foi para que hoje tivéssemos a garantia dos nossos direitos. E foi uma luta árdua. A história da humanidade é repleta de momentos de repressão, violência, autoritarismo, perseguições, supressão de direitos e liberdades e até mortes, em nome de sistemas políticos, interesses e poder. E aqui não foi diferente. Ouvir Pedro Simon contar o quanto era sofrido ver os jovens indo às ruas, sendo perseguidos, postos na cadeia, políticos exilados, políticos caçados. É impressionante o que foi feito para que hoje nós estivéssemos aqui numa condição de liberdade. Com a edição do ato institucional número 5, pelo regime militar, instaurou-se um período de execução. Desculpa, pessoal. Instaurou-se um período de exceção no país. A perseguição, a supressão de direitos e a violência arbitrária foram as práticas nefastas mobilizadas pelo regime. Por ocasião da edição do AI-5, discursando em nome da bancada do MDB, Pedro Simon deferiu uma posição de discordância, classificando os tempos como de mágoa e tristeza, mas reafirmando a esperança de que no futuro poderíamos ter uma pátria livre em que preponderasse o autêntico regime democrático. Muitas foram as vítimas do árbitro, da repressão, da perseguição política e violenta, física e psicológica, e, infelizmente, houve a tortura e até mortes. A homenagem, portanto, é a todos os parlamentares que lutaram em nome da liberdade. Aos parlamentares da 42ª legislatura e a todos que militaram com coragem e ousadia, não se omitindo na luta pela causa democrática. Nossa reverência e honra à memória de todos aqueles que lutaram e sofreram. Aqui eu lembro, né, que o senador Pedro Simão também comentou que em todo o Brasil as casas legislativas foram obrigadas a fechar, menos a Casa Legislativa de Porto Alegre. Por quê? E falo aqui para vocês de antemão que ele segurava o papel e dizia: agora vamos publicar. Eu peço uma declaração de líder.
Declaração de líder, então, a bancada do MDB continua, então, com a palavra a vereadora Gladys Frisso. Então, no seu discurso, Pedro Simon revela que tinha dentro da Casa Legislativa um primo do então presidente da República, onde os parlamentares fizeram um dossiê sobre a Casa Legislativa e fizeram com que esse dossiê chegasse às mãos do presidente. E naquela ocasião, o presidente, então, foi aconselhar-se com os seus assessores e eles disseram, e eu lhe disse, o que eu faço agora? Aí os assessores disseram, o senhor tem duas opções, ou o senhor fecha, ou o senhor deixa aberto. E o presidente resolveu deixar, então, a Casa Legislativa do Rio Grande do Sul aberta, sendo a única do Rio Grande do Sul. Eu vou continuar lendo e vou dizendo porque... do Brasil, desculpa. Única do Brasil. E foi naquela casa, com esses líderes, com o Pedro Simon como timoneiro, que começaram, então, as reuniões por todo o país, e o povo acompanhando. Vários testemunhos e uma riquíssima bibliografia retratam o papel combatente e o corajoso do Parlamento Gaúcho, seja denunciado aos ataques às liberdades individuais, às arbitrariedades institucionais do regime militar, como provendo constantes esforços e ações em defesa da liberdade de imprensa e de expressão, das eleições diretas, da anistia geral e ampla e irrestrita, da liberação dos presos políticos e do restabelecimento dos direitos dos cidadãos brasileiros. A 42ª legislatura, sob a liderança de Pedro Simon, tornou a Casa Legislativa uma trincheira de resistência. Enquanto assembleias do Brasil inteiro eram fechadas e as vozes dos parlamentares silenciadas, aqui no Rio Grande do Sul se mantiveram abertas. A tribuna intocável e o ofício político mantido, muito pela seriedade e capacidade de separar a oposição ao regime das pautas de interesse do Estado de nossa Assembleia, que não tinha mácula ou suspeita de sequer um desvio que fosse. Poderia citar tantos líderes de estrutura nacional, como Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, Pedro Simon, Teotônio Vilela, Leonel Brizola, João Goulart, Mário Covas, Franco Montoro e outros que aqui no Rio Grande eram gigantes nas trincheiras do combate à ditadura e ao autoritarismo. Muitos deputados estaduais, como Wilson Vargas, Mariano Becker, Rentinado Souza, Carlos Giacomazzi, Cândido Norberto, Terezinha Scheiser, Brusa Neto. Esses e muitos outros que tiveram seus mandatos cassados foram presos e escorraçados. A Assembleia Legislativa foi palco e fórum de encontro histórico, que reuniu lideranças de todo o Brasil, de oposição ao regime, que unificaram forças e planejaram as ações de mobilização da sociedade em torno de 5 bandeiras principais, na Carta de Porto Alegre. Diretas já, fim da tortura, convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, liberdade de imprensa e anistia geral.
Mas o mais fantástico foi a forma com que essa luta foi travada, excluindo a luta armada e a formação de milícias, mas por um grande movimento democrático, pelas vias institucionais, convocando o povo a restabelecer os preceitos democráticos das ruas. É o fator mais importante a ser destacado aqui. Então, eles percorriam todo o país, né? Aqui começaram em Osório, no Rio Grande do Sul, foram a Santa Catarina, e aí foi para São Paulo, foi para Rio de Janeiro, e foi desta forma que todo o país se envolveu pelas diretas já. Iam para as esquinas, as praças. Então, senhoras e senhores vereadores, o movimento construiu na consciência popular a importância de uma Constituição democrática como alicerce da nação. Liberdade, soberania, justiça eram os pilares de uma nova cidadania. Eu queria falar muito mais, mas eu estou vendo que não vai dar tempo. Eu quero que vocês, gostaria que vocês pudessem ouvir as últimas, que no final do vídeo, né, as últimas palavras não sejam minhas, mas sim do senador Simon. Eu queria só deixar aqui, sim, dizer, né, que então esse líder teve um papel fundamental, né, nos momentos decisivos da nossa história. Ele era um personagem que tinha acesso na maioria do país, aonde tinha um preso, mandavam chamar, ligavam para ele, ele ia, ele tentava tirar da cadeia. Então, assim, é um orgulho poder falar desse grande homem. E uma das frases que ele disse, e que eu também gravei, foi: o povo nem sempre sabe o que ele quer, mas ele sempre sabe o que ele não quer. O Brasil, então, é um país que teve grandes homens, e inclusive o nosso querido Pedro Simon, né? O grande legado que ele nos deixa é um exemplo de integridade que transcende gerações. Um exemplo de dedicação ao nosso povo e à nossa pátria, que marcará para sempre o nosso coração. Eu gostaria de primeiro, é bem rapidinho, vereador, que eu queria passar o vídeo, se o presidente permitir. Vereadora Gladys, primeiro lhe cumprimentar pela fala e dizer que a minha entrada no PMDB lá atrás foi sempre com duas pessoas à frente, Pedro Simon e Ulisses Guimarães. Pedro Simon é referência em ética, em coragem, em luta, e a gente sabe o que ele fazia com seus discursos, muitas vezes segurando as sessões da Câmara Federal em funcionamento para que projetos pudessem ser aprovados, e segurava a sessão aberta no discurso. A importância que tem essa pessoa para a política nacional. Tenho certeza que essa mobilização das diretas já, que começou em Porto Alegre, e a única Assembleia Legislativa que permaneceu aberta durante esse período foi a do Rio Grande do Sul, foi pela liderança de Pedro Simon. Então, não tenho dúvida, né, que é a grande referência daquele momento histórico, talvez seja uma das últimas pessoas que ainda esteja viva para contar e para fazer esses relatos históricos. Então, eu tenho certeza que a senhora traz aqui um relato extremamente importante, porque a senhora faz um resgate histórico e mostra a capacidade, a qualidade e a liderança de Pedro Simon. Obrigado, vereadora Gladys. Obrigada. E não esquecendo aqui, né, Lava Jato, Mãos Limpas, entre outros projetos que Simon nos representa e também foi o protagonista. Vamos só ouvir o vídeo. Eu acho que tem que colocar um pouquinho de som a mais, porque ele fala tão baixinho, talvez, né, os seus 91 anos. Nos meus 91 para 92 anos, Deus me deu a fé.
Sou da Ordem Terceira de São Francisco. E Francisco foi um homem do bem, do amor, da grandeza. E eu tive meus dissabores, perdi 2 filhos, mas acho que eu tenho feito aquilo que a minha obrigação determina. Mas olho para o Rio Grande, meu presidente. Olho para ti, meu querido Tiago, e vejo o meu país com um grande futuro. Falo do fundo do coração. Eu vejo os contornos do Brasil. Uma nação que é um continente. Uma nação que tem as maiores reservas de água doce do mundo. E todo mundo está buscando água. As maiores reservas de terras agricultáveis do mundo. Quando eu fui ministro da Agricultura, nós festejamos com festa. E naquele ano, a nossa produção foi de 30 milhões de toneladas. 30, mentira, 50 milhões de toneladas. 50 milhões. Hoje nós estamos com 300 milhões de toneladas. E o céu é o limite. O Brasil é o grande país exportador. O povo brasileiro é um povo amante da paz, é um povo do bem. Ele vive alegre, disposto. Mas ele não tem ódio, não tem rancor. Nós nunca tivemos briga com os nossos vizinhos. Nós não temos nenhuma preocupação de crescimento avançando nos direitos de quem quer que seja. Eu vejo essa formação que nós estamos tendo, esse crescimento, essa perspectiva de futuro. Eu não tenho nenhuma dúvida, irmão, que nós vamos chegar lá. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o Brasil tem um encontro marcado no seu destino para ser uma nação que, no seu crescimento, tenha paz, tenha amor, tenha Cristo, tenha a realidade da beleza e do belo. Nós estamos, de certa forma, nós que estamos aí nessa classe política e tudo mais, estamos ferrando, estamos dificultando. Muitos de nós, inclusive eu, temos que dar passagem para os que vêm para mudar e devem mudar. Eu não tenho nenhuma dúvida, e lá onde eu estiver eu vou olhar e ver o novo Brasil. Gente digna, séria, correta. O Brasil que cresce e o Brasil que desenvolve. Obrigado, meu presidente. Obrigado a Deus. E se Deus... Só para encerrar, então, senhor presidente, dizer que aos seus 91 anos ele ainda tem esperança que tudo vai dar certo, então que a gente também tenha esse pensamento positivo e continuemos lutando. Muito obrigada.